do tornar menos polêmica a utilização de blastócitos para a utilização de células-tronco. O método, divulgado pela revista New Scientist, utiliza apenas a proteína PLCZ, encontrada no esperma, responsável pela divisão celular. Os embriões se desenvolvem sem os cromossomos masculinos e, portanto, não resultariam num processo de procriação. O uso de células-tronco retiradas de embriões humanos, geralmente descartados em clínicas de reprodução assistida, enfrenta sérias resistências em vários países. Muitos consideram estes embriões como seres vivos, pois caracterizam a vida a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Joana de Angelis, sabendo da importância dessas pesquisas, ressalta: verdadeira bênção. O transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física, na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesma, isto anti-real. Não podemos deixar de reconhecer que o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na Terra. Não podemos permanecer na ignorância. A ciência tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Kardec ensina que nos instruímos pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Toda tecnologia nova gera polêmicas. Dentre os argumentos dos que se opõem à técnica terapêutica com células-tronco está o temor de que se vá gerar um comércio de óvulos e embriões. A ser factível essa realidade, vamos estagnar a ciência. Para o presidente da Academia Brasileira de Ciências ABC, Eduardo Krieger, o financiamento de pesquisas com células-tronco embrionárias representam a confiança da sociedade nos cientistas brasileiros. O cientista hoje tem uma enorme preocupação de que o avanço da ciência seja voltado para a sociedade. A comunidade científica amadureceu e está em condições de produzir esse conhecimento. Em verdade, a busca de conhecimento é necessidade básica do homem. E quanto à fobia do mau uso das células-tronco, pensamos que a ciência aprenderá a lidar melhor com as técnicas que envolvem a clonagem, tornando-a mais simples e segura. Quanto à sua disseminação, dependerá dos programas da espiritualidade. Para os que creem que os cientistas estariam subvertendo a ordem divina ao manipular células-tronco embrionárias, importa recordá-los que transgressão à ordem da natureza é a criança subnutrida, cidades bombardeadas, atos terroristas, doentes sem tratamento, trabalhadores sem emprego. Subversão da ordem divina será sempre a forma como tratamos as pessoas, não como venham a nascer. Os que hoje se opõem às pesquisas científicas em questão, poderão garantir, com máxima segurança, que no futuro não se beneficiarão dessa inovadora proposta de terapia humana. Pesquisa com células-tronco embrionárias. O debate continua. Em razão do processo proposto, de ranço religioso, no Supremo Tribunal Federal contra o artigo que trata da manipulação de células-tronco embrionárias para fins terapêuticos, defendemos o argumento de que a ciência e o direito à vida precisam prevalecer sobre a religião na decisão final. Ressaltamos, por oportuno, que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República ratificou a decisão do Congresso Nacional, que aprovou, por ampla maioria de deputados e senadores, a permissão de pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. É importante frisar, também, que defender a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos mais do que um posicionamento técnico-científico é a defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Essas células são conhecidas pela sigla ES, do inglês Embryonic Stem Cells, células-tronco embrionárias.
Esse sonho biotecnológico tornou-se um pouco mais real em 1998, quando o biólogo James Thomson e sua equipe conseguiram, na Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, imortalizar células de embriões humanos. Lembrando ao amigo leitor que o Congresso dos Estados Unidos autorizou recentemente o uso de células humanas nas pesquisas financiadas pelo National Institutes of Health, NI. O geneticista Oliver Smith, de 82 anos, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2007, tem alertado que o Brasil deve acelerar o processo de pesquisas com células-tronco, a começar pela liberação da lei em discussão no Supremo Tribunal Federal, STF. Caso contrário, ficará para trás no processo científico mundial. Smith trabalha com células-tronco há mais de 20 anos. Afirmou ontem, em São Paulo, que um país que não tomar parte nas pesquisas com células-tronco embrionárias perderá a oportunidade de oferecer sua contribuição à humanidade. Com sua experiência de 60 anos como biólogo molecular, disse, ainda, que existe muita discussão sobre matar embriões. Mas, na verdade, trata-se de preservar a vida do embrião. O cientista acredita que os primórdios de qualquer campo de pesquisa costumam ser controversos, mas, com o tempo, as restrições, inclusive religiosas, tendem a diminuir e desaparecer. Sobre pesquisa com células-tronco embrionárias, as informações instrutivas dos benfeitores espirituais não são abundantes. Porém, reconhecemos que o projeto demonstra o esforço da ciência humana. Para quem não sabe, as pesquisas com células-tronco só poderão ser realizadas se elas forem obtidas através de fertilização in vitro e estiverem congeladas há mais de 3 anos. O censo realizado pela SBRA, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, revela a existência de 9.914 embriões congelados nas 15 maiores clínicas brasileiras de reprodução. Desses, 3.219 estão congelados há mais de 3 anos, critério essencial para a utilização em pesquisas com células-tronco, CTs, embrionárias aprovado pela Lei de Biossegurança. Colocado o assunto controverso, uma questão se apresenta: teriam os embriões congelados, nos quais se encontram as células-tronco embrionárias, potencial de vitalidade que não se pode transformar? Alguns creem ser um aborto, mas não percorremos nessa direção. Segundo os cientistas, seriam usados, apenas, embriões descartados pelas clínicas de fertilização e que, mesmo se implantados no útero de uma mulher, dificilmente resultariam em uma gravidez. Portanto, embriões que, provavelmente, nunca se desenvolverão. Seguindo nosso argumento sobre a relação corpo físico-espírito, temos a pergunta 356, em O Livro dos Espíritos, cuja resposta esclarece o seguinte: há corpos que jamais tiveram um espírito designado, ou seja, há corpos físicos que se desenvolvem sem que haja a finalidade da reencarnação. Se há um planejamento reencarnatório com concurso de espíritos superiores, porque eles iriam designar um espírito, com provas a cumprir, a um conjunto de células que seria, apenas, matéria orgânica e que não teria, em sua finalidade, a evolução da gestação. Se constitui um conjunto de células amorfas, descartado após algum tempo, então, devemos repensar essa versão mórbida das transformações, que podem ser operadas com os embriões congelados. Por bom senso doutrinário, utilizar células-tronco embrionárias, nesse sentido, não será uma afronta às leis naturais, mas uma enorme contribuição científica para a humanidade, possibilitando melhorar a vida física dos seres reencarnados. Kardec desejava um espiritismo que caminhasse para e passo com a ciência e não um espiritismo estático, como acontece com algumas religiões. Não se pode encabrestar a ciência. Quanto à neurastenia sobre o uso impróprio das células-tronco embrionárias, mantenhamos a calma, pois a ciência,
colaborador em conteste do progresso, saberá lidar cada vez melhor com as técnicas que envolvem o tema. As células-tronco embrionárias têm grande potencial de formar todos os tecidos humanos. Elas podem ser retiradas dos embriões excedentes, daqueles descartados pelas clínicas de fertilização, por não terem qualidade para implantação ou por terem sido congelados por muito tempo e aproveitadas pela técnica de clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, muitas vezes confundida com terapia celular, e a transferência de núcleos de uma célula para um óvulo sem núcleo. Ela nada mais é do que um aprimoramento das técnicas, hoje, existentes para culturas de tecidos, que são realizadas há décadas. As células-tronco são classificadas como totipotentes ou embrionárias. São as que conseguem se diferenciar em todos os 216 tecidos, inclusive a placenta e anexos embrionários que formam o corpo humano. Pluripotentes ou multipotentes, são as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos placenta e anexos embrionários. Oligopotentes, aquelas que conseguem diferenciar-se em poucos tecidos. E unipotentes, as que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Cabe aqui explicar que há diferença entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultas no tratamento de um paciente. As células adultas têm uma capacidade limitada de se transformarem em tecidos. Já as células embrionárias podem dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Concluo, fazendo minhas as palavras de meu amigo Astolfo Legário, é preciso considerar que todas as opiniões sobre o tema, opiniões pessoais, não são posições da doutrina espírita. Mas, considerando como são formados os embriões resultantes da fertilização in vitro, é-nos difícil entender que a todos eles estejam ligados espíritos, visto que, para um mesmo casal, produzem-se diversos embriões, 6, 8 ou mais, dos quais alguns são implantados e os outros mantidos em baixíssima temperatura. Se tudo correr bem na gestação, é comum que os embriões congelados sejam esquecidos e, por conseguinte, jamais utilizados. Em alguns países, como a Inglaterra, a lei estipula um prazo, fim do qual eles são eliminados. Esses são os dados postos na mesa. Mas, seja qual for a opinião que tenhamos, é preciso deixar claro que não se trata de uma posição do espiritismo, e sim uma opinião pessoal que será futuramente confirmada ou não pelos fatos. A genética ante a doutrina espírita. Alguns comentários. Recentemente, nasceu na Espanha um bebê selecionado geneticamente para curar uma doença de outra pessoa. Javier é o 8º bebê nascido na Andaluzia sem doenças hereditárias, graças ao diagnóstico genético pré-implantatório DGEP. A técnica pode ser aplicada para doenças como fibrose cística, hemofilia IB, distrofia muscular e mal de Huntington, entre outras. Se as doenças sempre apresentam um componente genético, mesmo que débil, tentar abordá-lo e neutralizá-lo é benéfico em termos de saúde pública. Em Portugal, 2 gêmeos saudáveis, com 16 semanas, são a prova do êxito do teste desenvolvido no Porto por um grupo de investigadores. A mãe, de 24 anos e portadora de paramiloidose, vulgarmente conhecida por doença dos pezinhos, recorreu a um processo de fertilização in vitro, que permitiu obter o diagnóstico genético do embrião, antes da sua implantação no útero. A transferência foi bem sucedida e o exame pré-natal, das 16 semanas, confirmou a saúde dos bebês. Embora sua aplicação não seja muito comum, já foram desenvolvidos testes de diagnóstico genético para diversas doenças, nomeadamente para anomalias cromossômicas. A combinação do conhecimento genético com os avanços da tecnologia reprodutiva já permite, aos pais, selecionar alguns dos genes que querem, ou não, transmitir aos seus filhos. Mas, por enquanto, inserir genes em embriões é uma tecnologia cheia de imperfeições,
com mais riscos do que benefícios, e que deverá demorar, ainda, algumas décadas antes de a situação se alterar. Será possível produzir bebês resistentes ao cancro, às doenças cardíacas e mentais e, até, AIDS. Estamos convictos de que o conhecimento da condição de risco genético de cada ser se torna necessário e obrigatório para a prevenção de doença, constituindo-se em uma tecnologia social que pode estabelecer modos de relacionamento do indivíduo consigo mesmo, com a família e com a sociedade. Todavia, opções legais poderão bloquear esses avanços da genética que, entre os cientistas, não são aceitas, unanimemente, sob o ponto de vista ético. O tema pode nos levar a refletir, também, sobre o nefasto eugenismo de Francis Galton, que permanece como a caução científica de toda a pretensão a se predizer o futuro de um indivíduo. A doutrina da eugenia, fundada por Galton, tinha como princípio gerar uma elite genética pelo controle rigoroso da reprodução humana, favorecendo a perpetuação dos indivíduos com caracteres de comportamento desejáveis e proscrevendo os indesejáveis. Sabemos que alguns estados totalitários, do século XX, chegaram a adotar a eugenia como programa de desenvolvimento social com trágicas consequências. O que pode ocorrer com a disponibilização comercial de testes, relativos a características humanas complexas, para aplicação em embriões in vitro em procedimentos de diagnóstico genético pré-implantatório? É interessante refletir que, muito antes de a hereditariedade ser explicada em bases biológicas, hoje, bases genéticas, as noções de sangue e parentesco eram usadas para explicar as desigualdades sociais. A superioridade do sangue azul era tema, historicamente discutido, e que refletia interesses de castas. Concomitantemente às descobertas científicas, no campo da genética, foram se somando aflições de ordem moral e ética. Em consequência dessas dúvidas e inquietações, é que surgiu um novo campo de estudo, a bioética, que objetiva orientar os profissionais e a sociedade como um todo quanto aos rumos, aplicações e limites relacionados à questão. Não se pode desconsiderar que a genômica é uma atividade que, em suas redes e vínculos institucionais, políticos e econômicos, organiza-se sob a égide da poderosa indústria biotecnológica, representante privilegiada do capital globalizado. Envolvem, também, políticos e gestores preocupados com o aumento dos gastos públicos com saúde e com o bem-estar das populações. A genética tem sido responsável por uma enorme variedade de contribuições práticas em vários campos da ciência como a biologia, a medicina, a veterinária e a agricultura. As possibilidades de engenharia genética são inimagináveis. Porém, na genética, a questão crucial não é o que pode ser feito, e sim o que deve ser feito com responsabilidade, bom senso e ética. A engenharia genética é vista com naturalidade pelo Espiritismo, como se pode ver na resposta do Espírito Emmanuel, no caso da fecundação assistida. Tais espíritos vêm à luz mediante preparação espiritual. Sim, obedecem aos planos superiores. O Espiritismo deve aceitar as pesquisas e revelações de engenharia genética, desde que tenham por objetivo a melhoria da saúde humana, quando dirigidas, essencialmente, para o bem da humanidade. Até porque, os avanços da ciência chegarão à Terra, como estão chegando, na proporção direta do merecimento planetário, embora, inicialmente, o homem faça mau uso. Em suma, com relação ao tema, fazemos nossas as afirmativas de Eurípides Sculo, prevendo doenças, mais fácil tratá-las. Menos doenças, menos dor. Menos dor, mais evolução espiritual. Mais evolução espiritual, mais amor entre os homens. E mais amor, mais próximos de Deus. O clone humano é uma utopia apatética. Algumas anotações kardecistas. A clonagem humana é defensável. Eis a questão.
O assunto é intrigante e impõe debate mais amplo. Não há respostas definitivas para o problema. Qual a melhor atitude bioética diante dela? A resposta não é fácil. O tema ainda é assustador, todavia, invariavelmente, será uma prática rotineira nos séculos futuros, atendendo a cuidadoso planejamento que envolverá espíritos encarnados e desencarnados. Atualmente, é complexo o assunto, por isso, suscita problemas e dúvidas. Para alguns, o clone humano é uma utopia patética. Para os estressados, há um certo delírio que faz com que algumas pessoas pensem na possibilidade de se criar indivíduos descerebrados na clonagem e depois armazenados para transplantes de órgãos. É uma sandice. Isso não nos deve preocupar. Outros acreditam que podem interferir no gene, no DNA e retirar a sensibilidade para fazerem indivíduos, totalmente, imunizador, mas, em verdade, isso não passa de ciência ficção. Contudo, a busca de conhecimento é característica fundamental do homem, ainda que muitas vezes proceda como um aprendiz de feiticeiro, sem domínio sobre suas próprias conquistas, em virtude de seu subdesenvolvimento moral. O geneticista Panagiotis Zavos tem, insistentemente, afirmado que implantou 11 embriões clonados em 4 mulheres e crê que, se ampliar os esforços atuais, poderá chegar ao primeiro bebê clonado em 1 ano ou 2. Para algumas autoridades, o procedimento de Zavos é um brutal desvio de ciência genética, por isso, o método é ilegal em vários países. Há alguns anos, Panagiotis não apresentou qualquer evidência da técnica e foi condenado como irresponsável por dar falsas esperanças a mulheres que não podiam ter filhos. Considerando-se que é um descarte de gigantesca quantidade de embriões, o método é, ainda, algo muito arriscado. A cada 100 tentativas, no mínimo 95 não prosperarão, deixando um rastro de abortos e mortes de gestantes. As 5 gestações que, eventualmente, prosperarem, provavelmente, não garantirão vida saudável para os clones, a começar pelo previsível envelhecimento celular precoce. Os métodos, ainda, estão muito distantes de êxito real. Há, ainda, muito espaço a percorrer, haja vista os impedimentos éticos e legais que obstam os experimentos. Contudo, chegará o dia em que a clonagem será factível. Se não hoje, sem dúvida alguma no futuro. Os espíritas sabem que é o espírito que dá vida inteligente ao corpo. Se um corpo humano for clonado a partir de uma célula de alguém já desencarnado, certamente será designado um espírito para dar vida àquele corpo, mas é pouco provável que seja o do doador da célula. Mesmo que fosse o espírito deste, seria uma nova vida e com nova missão. A vida não se repete. Os clones já existem de forma natural. Os gêmeos univitelinos, por exemplo, são uma clonagem da natureza. Nesse caso, só um óvulo dará origem a 2 seres, geneticamente, idênticos, mas com impressões digitais diferentes. São idênticos no ponto de vista genotípico, porque têm a mesma carga genética, mas não são iguais quanto à fenotipia. Um corpo poderá ser clonado perfeitamente igual, contudo, não se pode realizar o mesmo com a personalidade, raciocínio, lucidez e outros itens psicológicos, porque são do espírito. Na clonagem de seres humanos, teremos uma cópia de genes, absolutamente igual. Mas, quanto à sua personalidade, caráter, inteligência, índole, e tudo o que distingue um ser humano de outro, será, invariavelmente, diferente, guardando conformidade com o estágio evolutivo e a maneira de ser do espírito reencarnante. Toda criança que vive após o nascimento, tem, forçosamente, encarnado em si um espírito, do contrário, não seria um ser humano. Assim, se a clonagem humana for sucesso, certamente, não produzirá robôs, mas seres autênticos. Pode o homem manipular óvulos e espermatozoides,
mas jamais poderá determinar que alma irá habitar em um eventual clone. Nenhum pesquisador poderá escolher a alma que irá habitar no resultado de uma clonagem humana reprodutiva. Se nos basearmos, apenas, na palavra clonagem, nada encontraremos em Kardec, especificamente. Mas, com o codificador, sem a menor dificuldade, deduzimos o quanto o Espiritismo tem de sabedoria, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Os desdobramentos científicos, filosóficos e religiosos da clonagem lá estão. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O Livro dos Espíritos esclarece que na reencarnação o espírito se une ao corpo no momento da concepção, isto é, no instante da formação do zigoto ou célula-ovo. Segundo o gênio de Lyon, essa célula inicial exerce sobre o espírito uma atração tão irresistível, que ele, geralmente, une-se a ela, instantaneamente, através de um laço fluídico do seu perispírito ou corpo sutil. André Luiz descreve o instante da concepção ou fertilização como sendo das primeiras movimentações do espírito na matéria, quando começa, então, a estruturar o novo corpo. Ele atua sobre a célula-ovo como um vigoroso modelo, como se fosse um imã entre limalhas de ferro. Não há como duvidar que chegará o momento em que a genética encontrará recurso para clonar o ser humano, mas quando isso for possível, evidentemente o espírito reencarnará. Quando a ciência conseguir meios que facultem a reencarnação, o espírito se fará presente. Observemos que a fecundação in vitro substituiu perfeitamente o organismo humano. Detalhe: Kardec não confirma que, apenas, no momento da fecundação o espírito pode se unir ao corpo. Ele afirma que no momento da fecundação isso ocorre, mas não somente neste. Este raciocínio deve ser aplicado caso a clonagem humana seja fatível. A reprodução humana, certamente, passará por mudanças consideráveis ao longo dos próximos séculos. Por isso, não devemos nos surpreender com a clonagem reprodutora e mesmo com as gestações em ambientes extrauterinos. Destarte: novos conhecimentos espíritas precisam ser incorporados à doutrina sobre um momento alternativo que o espírito possa se unir ao corpo. Também, entendemos que o fato de a fecundação se dar fora do útero, em nada interferirá no processo de encarnação, pois este ovo gerado será implantado no útero materno e se desenvolverá normalmente. Para os especialistas espíritas, as indagações bioéticas continuam em aberto, aguardando progressos tecnológicos na área da pesquisa espiritual e, sobretudo, avanços humanos, no campo do amor e da misericórdia. Portanto, a clonagem humana será importante quando a ciência estiver iluminada pelo conhecimento do espírito e trabalhando pelo engrandecimento espiritual da humanidade. Transplante de órgãos é valiosa contribuição da ciência para o homem. A imprensa noticiou que um homem recebeu coração de suicida e se matou da mesma forma que o doador. A história é a seguinte: Terry Cotley se matou em 1995 e o seu coração foi doado a Somini Graham. Este começou a se corresponder com Cheryl, a esposa do doador. Somini e Cheryl se casaram e, após 12 anos, Somini se suicidou da mesma forma que Terry, com um tiro certeiro. Alguns pesquisadores afirmam que há muitos casos de transplantes documentados em que os pacientes mudam sua personalidade e passam a ter características do doador do órgão. Obviamente, sob o enfoque espírita, essa relação não possui conotação de causa e efeito, ou seja, o órgão transplantado de um suicida não pode ser a causa da mudança de personalidade de alguém, exceto quando haja um processo profundo de obsessão, porém, perfeitamente sanável por meio de tratamentos espirituais. Sem nos prendermos a alguns casos isolados,
Urge refletir sobre a prática do transplante ante a ótica da terceira revelação. Nas práticas médicas de todas as especialidades, o transplante de órgãos é que demonstra, com maior clareza, a estreita relação entre a morte e a nova vida, o renascimento das cinzas como o fênix, o mitológico pássaro, símbolo da renovação do tempo e da vida após a morte. Sobre o assunto, temos poucas informações instrutivas dos benfeitores espirituais, até porque a prática do transplante é uma conquista muito recente da medicina. Alguns espíritas se posicionam contra admitirem, em vida, a doação de seus próprios órgãos após a morte, escudados na má interpretação de que Chico Xavier não era favorável aos transplantes. Isso não coincide com a verdade. É importante esclarecer que o médium de Uberaba, quando afirmou, a minha mediunidade, a minha vida, dedico a minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho este direito. Ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a Mãe Terra, fê-lo por razões óbvias, pois, quando ainda encarnado, Chico recebeu várias propostas inoportuníssimas para que seu cérebro fosse estudado após sua desencarnação. Daí, o compreensível receio de que seu corpo fosse profanado nesse sentido. Esclarecido esse ponto, não nos esqueçamos de que, se hoje somos potenciais doadores, amanhã poderemos ser, ou nossos familiares e amigos, potenciais receptores. Para a maioria das pessoas, a questão da doação é tão remota e distante quanto a morte. Porém, para quem depende de um órgão para transplante, isso significa a única possibilidade de vida. Lembramos de entrevista, à TV Tupi, em agosto de 1964, publicada na revista Espírita Allan Kardec, ano X, N graus 38. Na qual Francisco Cândido Xavier comenta que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo ele, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais. Pois é muito natural que, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. Não há reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual do doador em consequência da mutilação do seu corpo físico. O doador de olhos não retornará cego ao além. Se assim fosse, o que seria daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo, em acidentes, ou desintegrado numa explosão? O que dizer da cremação, que reduz o cadáver a cinzas? Outra questão que, também, humildemente, é levantada, e é da rejeição do órgão transplantado após a cirurgia. Consideramos a rejeição como um problema claramente compreensível, pois o corpo espiritual do receptor continuará intacto, exercendo pleno governo mental sobre o mais recente órgão correspondente. O órgão transplantado, fora do governo mental que o dirigia, permanece com vitalidade, desde que cuidadosamente imunizado. Para tanto, o perispírito do paciente transplantado provoca os elementos de defesa do seu corpo físico, cujos recursos imunológicos, em futuro próximo, naturalmente, vão suster ou coibir. Especialistas, a partir de 1967, desenvolveram várias drogas imunossupressoras, ciclosporina, azatioprina e corticoides, para reduzir a possibilidade de rejeição, passando, então, os receptores de órgãos a não ter maior sobrevida. Estatisticamente, o que é que a taxa de prolongamento de vida dos transplantes é extremamente elevada. Isso, graças, não só às técnicas médicas, sempre se aperfeiçoando, mas, também, aos esquemas imunossupressores que se desenvolveram e se ampliaram, consideravelmente, existindo, atualmente, esquemas que levam a 0%, a rejeição celular aguda, na fase inicial do transplante,
que é quando ocorre. Convém lembrarmos, igualmente, de que a rejeição poderá ocorrer independentemente do progresso da ciência, uma vez que nada acontece sem que haja o consentimento de Deus. O monumental livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz, em sua quinta edição, publicado pela FEB, em 1972, no capítulo 5 intitulado Células e Corpo Espiritual, leva-nos a esclarecer o seguinte: quando a célula é retirada da sua estrutura formadora, no corpo humano, indo laboratorialmente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa, dessa forma, a individualizar-se, ao ser implantada em outro organismo. Nos transplantes, por exemplo, tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual, que a revitalizará e, a seguir, coordenará sua trajetória. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando as suas necessidades, o que exigirá, do paciente beneficiado, a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja, também, modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e, talvez, ainda não mereça. Os Espíritos afirmaram a Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta número 155, que o desligamento do corpo físico é um processo altamente especializado e que pode demorar minutos, horas, dias ou meses. Embora, com a morte física, não haja mais qualquer vitalidade no corpo, ainda assim, há casos em que o espírito, cuja vida foi toda material, sensual, fica jungido aos despojos, pela afinidade dada por ele à matéria. Nesse caso, pode ocorrer a obsessão. Porém, contornável como já dissemos. Entretanto, recordemos de situação que ocorre, todos os dias, nas grandes cidades, a prática da necropsia, exigida por força de lei, nos casos de morte violenta ou sem causa determinada, abre-se o cadáver, da região external até o baixo ventre, expondo-se-lhe as vísceras toracoabdominais. Não se pode perder de vista a questão do mérito individual. Estaria o destino dos espíritos desencarnados à mercê da decisão dos homens em retirar-lhes os órgãos para transplante, em cremar-lhes o corpo ou em retalhar-lhes as vísceras por ocasião da necropsia? O bom senso e a razão gritam que isso não é possível, porquanto seria admitir a justiça do acaso e o acaso não existe. Em síntese, a doação de órgãos para transplantes não afetará o espírito do doador, exceto se acreditarmos ser injusta a lei de Deus e que estamos no orbe à deriva da sua vontade. Lembremos-nos de que nos estatutos do Pai não há espaço para injustiça, e o transplante de órgãos, façanha da ciência humana, é valiosa oportunidade dentre tantas outras colocadas à nossa disposição para o exercício do amor. Pesquisa para futuras terapias com células tronco embrionárias é contrária ao espiritismo. Apesar de o manifesto, promulgado no V Congresso Médico Espírita, ter sido contrário à utilização das células tronco embrionárias, quer em pesquisas ou em terapias, mas, aprovando, quanto à utilização das células tronco adultas, insistimos no tema, por conhecer muitos médicos favoráveis às pesquisas e utilização das células tronco embrionárias e, também, por não conceber tal documento como posicionamento da doutrina espírita, ou seja, não se trata de uma posição do espiritismo, e sim uma opinião institucional que será, futuramente, confirmada, ou não, pelos fatos. Em face disso, e pela lógica do óbvio, todos nós espíritas sabemos que o processo reencarnatório, conforme nos ensina a doutrina espírita, tem início no momento da fecundação do óvulo, a partir do instante em que passa a existir vida, no processo biológico natural. Porém, deixa de ser tão óbvio e patente, como tentam impor alguns confrades, no processo artificial, ou seja, in vitro.
Outra situação óbvia é de que qualquer tentativa de interrupção no desenvolvimento do futuro zigoto, no processo biológico e natural, que é o ser humano em formação, constitui um crime. Situação essa, completamente diferente do processo artificial, in vitro. Há instituições e pessoas que insistem, impertinentemente, nas explicações de fundo fundamentalista, de que os resultados das pesquisas, com as células-tronco embrionárias, são, ainda, incertos, inseguros, embora se apresentem, teoricamente, positivos. Sabemos que a ciência, ainda, não comprovou que os resultados sejam os anelados, mesmo porque, na prática, existe um alto risco na geração de tumores, sendo passíveis de provocar rejeição. Ora, quaisquer pesquisas no campo da genética, ou em outros domínios do conhecimento, têm seu grau de risco. Isso não somente vale para com as células embrionárias. As células-tronco embrionárias são estudadas desde o século XIX, embora, só há 20 anos, pesquisadores tenham conseguido imortalizá-las, ou seja, cultivá-las, indefinidamente, em laboratório. Para isso, utilizaram células retiradas da massa celular interna de blastocistos, um dos estágios iniciais dos embriões de mamíferos, de camundongos. Essas células são conhecidas pela sigla ES, do inglês Embryonic Stem Cells, células-tronco embrionárias, e são denominadas pluripotentes, pois podem proliferar, indefinidamente, in vitro, sem se diferenciar, ou, também, diferenciam-se, uma vez modificadas as condições de cultivo. Por causa de suas capacidades, as células-tronco têm sido objeto de intensas pesquisas hoje, pois poderiam no futuro funcionar como células substitutas em tecidos lesionados ou doentes, como nos casos de Alzheimer, Parkinson e doenças neuromusculares em geral, ou ainda no lugar de células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência, como no caso de diabetes. Entretanto, cabe dizer que a aplicação imediata ainda está longe. Dentro da retórica do óbvio, todo espírita é, absolutamente, contra o aborto. Não há justificativa alguma para ser favorável, mas, entre essa situação, e as pesquisas com células-tronco embrionárias, vai uma distância sem limites lógicos. Percebe-se que, na base dos movimentos contra as pesquisas, há uma carga egoísta, ou seja, os interessados em cargos políticos usam aqueles que se lhes submetem, para levantarem a bandeira do pró-vida, através de festivais e de passeatas, e angariarem votos dos eleitores, a fim de que seus líderes permaneçam na mordomia dos altos salários de parlamentares. Percebe-se, igualmente, que, no inconsciente de certas lideranças espíritas, há um nítido atavismo vaticanista, dos que são artífices das ideologias ultramontanistas do creu-morre medievalesco. Isso é fanatismo. Percebemos uma postura reducionista da Associação Médico Espírita que é contra a liberação dessas pesquisas com CTE, uma vez que, até o momento, não se pode ter certeza se existe, ou não, espírito ligado ao embrião, segundo creem. Porém, o bom senso nos impele a inferir que, no processo de fecundação artificial, in vitro, não estamos diante de um embrião que caracterize um ser humano. Para tal, ele necessita estar ligado a um elemento espiritual. Sem a ligação espiritual, o óbvio nos sussurra que não temos uma vida humana, mas uma vida vegetativa. Nesse caso, os conceitos espíritas fazem cristalina diferenciação entre vida vegetativa e vida espiritual, consoante os incertos das questões 25, 62 e 354, do Livro dos Espíritos. Portanto, sem a presença do espírito, ligado ao embrião, não há crime, assim como não existe crime ao retirarmos células do corpo, para estudo histopatológico, em uma biópsia. Também,
Não há transgressões às leis de Deus em desprezarmos células do sangue, extraídas no método de sangria, de um doente que necessite desse processo. Não existe, portanto, qualquer justificativa translúcida para que fertilizações in vitro, embriões congelados em laboratórios de reprodução humana, que serão objeto de descarte, sejam masmorras para ulteriores reencarnações destinadas a irmãos nossos do mundo espiritual que, obviamente, têm mais o que fazer, e com o que se ocupar. Ainda que certo embrião, uma vez destruído pela retirada de uma célula-tronco, tivesse uma entidade espiritual, por um motivo qualquer, vinculada a ele, ainda, assim, é de se refletir, onde existe maior crueldade. Manter um espírito, indefinidamente, ligado às masmorras das células inúteis em um laboratório, ou libertá-lo para eficazes reencarnações, fazendo com que suas poucas células sejam utilizadas em prol de milhares e milhares de espíritos reencarnados em luta com suas próprias dificuldades. Afinal, embriões humanos congelados têm, ou não, espírito ligado a ele. A questão 356 de O Livro dos Espíritos explica que pode haver o desenvolvimento de gestação sem espírito. André Luiz elucida o mecanismo desse processo, na segunda parte de O Livro Evolução em Dois Mundos, considerando que o molde perispiritual é materno, dado pelo comando espiritual da mãe que deseja muito ter o filho. A propósito, a questão 136 de O Livro dos Espíritos reenfatiza: a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, ideia, essa, que nos remete a refletir sobre a possibilidade de existir embriões sem que espíritos estejam a eles ligados. Mas ainda, não se estaria cometendo um grande equívoco expectar, apenas, milhares de vidas congeladas, descartáveis, à espera da morte. Vale meditar, mais profundamente, sobre esta questão. O tema é complexo e muitas outras observações podem ser feitas. O assunto pode ser debatido de forma inteligente, e livre do ranço religiosista impenetrável, levando-nos a conclusões futuras mais satisfatórias. Não adianta posicionamento radical, até porque, a proposta científica, aqui no Brasil, é a da utilização, em pesquisa, dos embriões excedentes nas clínicas de reprodução assistida. O geneticista Oliver Smith, de 82 anos, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2007, tem alertado que o nosso país deve acelerar o processo de pesquisas com células-tronco, que já começou, graças a Deus, com a anuência da Lei de Biossegurança pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Caso contrário, ficará para trás no processo científico mundial. Smith trabalha com células-tronco há mais de 20 anos, e afirmou, recentemente, em São Paulo, que um país que não tomar parte nas pesquisas com células-tronco embrionárias perderá a oportunidade de oferecer sua contribuição à humanidade. Com sua experiência de 60 anos, como biólogo molecular, disse, ainda, que existe muita discussão sobre matar embriões. Mas, na verdade, trata-se de preservar a vida do embrião. O cientista acredita que os primórdios de qualquer campo de pesquisa costumam ser controversos, mas, com o tempo, as restrições, inclusive religiosas, tendem a diminuir e desaparecer. Já vimos essa história antes, ou seja, a Igreja, batendo de frente contra as pesquisas científicas e a ciência, avançando e os dogmas, caducando. Seguindo nosso argumento sobre a relação corpo físico-espírito, temos a pergunta 356, em O Livro dos Espíritos, onde nos ensinam que existem corpos, aos quais, nunca algum espírito fora destinado, ou seja, há corpos físicos que se desenvolvem sem que haja a finalidade da reencarnação. Se há um planejamento reencarnatório com concurso de espíritos superiores, por que estes especialistas do além iriam designar um espírito, que tem provas a cumprir, a um conjunto de células que será,
apenas matéria orgânica, que não tem, em sua finalidade, a evolução da gestação. Essa é uma situação, no mínimo bizarra. Cabe, aqui, explicar que há diferença entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultas no tratamento de um paciente. As células adultas têm uma capacidade limitada de se transformarem em tecidos. Já as células embrionárias podem dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Nos últimos meses, vários religiosos e especialistas vêm se reunindo, em várias partes do orbe, para discutir esses avanços da ciência e suas controvertidas questões éticas. Alguns creem ser um aborto. Não podemos desconsiderar que os mentores espirituais, especialistas nessa área, são inteligentes o suficiente para saberem que tal, ou qual, óvulo será, ou não, destinado à produção de células-tronco para fins terapêuticos, e, portanto, que nenhum espírito deverá estar ligado a ele, magneticamente. Caso contrário, estaremos entronizando a força vigorosa da imprevisibilidade, do acaso. Será que, hoje, aqueles que se opõem às pesquisas científicas, em questão, poderão garantir, com a máxima segurança, que, no futuro, não se beneficiarão dessa inovadora proposta de terapia humana? Diante destas questões tão polêmicas, é preciso que a sociedade como um todo se manifeste através de seus legisladores, e defina o que é socialmente aceitável no uso de células-tronco embrionárias humanas para fins médicos. Inaceitável é impedir o progresso científico, baseado na premissa de que o uso do conhecimento pode infringir conceitos arraigados em dogmas estanques, medievais, ou morais, como matizes de defesa da vida. Aliás, existem muitos confrades que são defensores intransigentes das festivas marchas pela vida e negam, sistematicamente, um pedaço de pão ou um prato de comida à criança miserável e abandonada que esmola e implora atenção nas calçadas frias das grandes cidades. Não podemos permanecer na ignorância. A ciência tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Kardec ensina que nos instruímos pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Para os que creem que os pesquisadores estariam subvertendo a ordem divina ao manipular células-tronco embrionárias, importa que se sensibilizem diante desta grande verdade: transgressão à ordem da natureza é a criança subnutrida, cidades bombardeadas, atos terroristas, doentes sem tratamento, trabalhadores sem emprego. Pensemos nisso. Uma concisa cogitação a propósito do suicídio. Conquanto não seja assunto exclusivo do psiquiatra, do psicólogo, do psicoterapeuta, reconhecemos ser penoso abordar o tema suicídio sob qualquer perspectiva. Para comentá-lo, a rigor somos impelidos a consignar algumas infelizes estatísticas. A maioria dos suicídios, talvez acima de 60%, está diretamente ligada a estados depressivos, incluindo as chamadas doenças afetivas, como o transtorno bipolar. Contudo, qualquer depressão mais grave, na qual a pessoa esteja em situação de dificuldade e de falta de apoio social, pode levar ao suicídio. A prática também está bastante associada à toxicodependência. Algumas pessoas reencarnam com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que obviamente acresce o risco de autossídio. Os determinantes do autoextermínio estão nas ansiedades mentais, obsessão, subjugação, desesperanças, desgostos, intranquilidades emocionais, alucinações recorrentes. Podem estar vinculadas à falência financeira, vergonha e mácula moral, decepções amorosas, depressão, solidão, medo do futuro,
Empáfia pessoal, recusa em admitir o fracasso, o acentuado amor próprio, acreditar que sua imagem não possa sofrer nenhum arranhão ou ferimento. Os números, nada alvissareiros, apontam para um contingente de 1 milhão de pessoas que se suicidam anualmente, quantidade essa maior que o total de vítimas de guerras e homicídios urbanos. Como se não bastasse, o número de tentativas de suicídio é trágico, com 20 milhões de casos por ano, o que leva a ser o suicídio a segunda causa de morte no mundo entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Mas também alcança taxas elevadas entre pessoas mais velhas. Um drama social que tem se agravado, sobretudo sob os impactos das crises econômicas, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicado em Genebra. Detalhe: há 3 vezes mais suicídios entre homens do que entre mulheres, exceto entre os chineses, independente das faixas de idade. Por outro lado, há 3 vezes mais tentativas de suicídio entre as mulheres que entre os homens. A dessemelhança entre os quantitativos é explicada pelo fato que os homens empregam métodos mais violentos que as mulheres para o autoextermínio. Há diversas linhas de investigação sobre as prováveis causas e motivos que induzem alguém a eliminar a própria vida. As causas reais sempre foram um problema para médicos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas. Até porque a autopreservação é um dos maiores instintos humanos, logo, a coragem de cometer suicídio deve ser ainda mais intensa. O que motiva essa decisão extremada? Cremos que a exata causa do suicídio não está nas ocorrências infelizes em si, todavia na atitude como a pessoa cede diante da infelicidade, do desgosto. Emile Durkheim e Sigmund Freud apresentaram algumas teses. Durkheim percebeu as causas do suicídio em fatores sociais, como por exemplo a incapacidade que uma pessoa tem de se integrar na sociedade. O indivíduo se deixa abater pelo coletivo. Freud enraizou sua explicação em impulsos instintivos, especialmente no que ele chamou de instinto de morte. Não obstante discordemos sobre o argumento do instinto de morte, pois só acreditamos no instinto de sobrevivência. Reconhecemos que as pessoas que cometem suicídio carregam dentro de si denso transtorno de personalidade. Segundo os benfeitores espirituais, comumente o suicida tem um histórico de vida com manifesta rebeldia às leis divinas. Distúrbio íntimo que provavelmente fizesse parte do cotidiano da vida do professor Fernando Emanuel Vasquez Leonês, que se matou na sala de aula da Escola Estadual Clara Teter em Macau, Rio Grande do Norte. No fastígio da indignação, somado às perturbações emocionais, Vasquez Leonês arremessou a culpa de sua revolta, escrita num bilhete de despedida, ao governo, em face da falta, atraso, de pagamento do salário. Esta semana a namorada de Mick Jagger, Lauren Scott, famosa produtora de moda, que vestiu celebridades, incluindo Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Michelle Obama, Madonna, Julia Roberts e Tom Hanks, foi encontrada morta, enforcada, em seu apartamento em Manhattan, nos Estados Unidos. Scott optou por não culpar ninguém e sequer deixou um bilhete de despedida. Especula-se que teria sido pretexto de dívidas colossais. Coincidentemente, em épocas de crise econômica, muitos empresários falidos e mutuários inadimplentes têm buscado a ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Essa ponte de 67 metros de altura, localizada na entrada da Baía de São Francisco, tem sido ultimamente um dos locais públicos mais utilizados para suicídios no mundo, e quase todas as tentativas resultam em morte. Em termos de suicídios no mundo, a OMS destacou que as taxas mais elevadas são a dos países do leste europeu, como Lituânia e Rússia, enquanto as mais baixas se situam na América Central e do Sul. No Brasil o número de suicídios é bem menor do que a média mundial, mas ainda assim o número não pode ser desprezado,
Dados do Ministério da Saúde relativos a 2002 contabilizam 7.719 suicídios nesse ano, número aparentemente alto, mas pequeno quando comparado aos campeões, como os Estados Unidos, onde cerca de 32 mil pessoas se suicidam por ano. Atualmente, na pátria do Evangelho, o suicídio começa a ser considerado um problema de saúde pública e chama atenção.